Bom dia! Hoje vamos aprender a parte de soma de vetores. Antes vamos lembrar como somamos grandezas escalares. Vamos supor que eu tenho três grandezas escalares, M1, M2 e M3. Lembre-se que grandeza escalar não recebe a setinha em cima e ela nos apresenta apenas valor seguido de unidade. Eu quero uma massa M que represente a soma das três massas. Eu sei que a massa é em função da unidade quilograma. O que você tem que entender é que, ao somar grandezas, nós consideramos todas as informações na soma. Nesse caso, como massa é uma grandeza escalar e ela nos apresenta apenas valor seguido de unidade, o valor e a unidade são consideradas na soma da grandeza. Eu não posso somar apenas o valor. Se elas não estiverem na mesma unidade ou com a mesma unidade, eu não consigo somar essas três grandezas, né? Essa soma, então, ficaria 30 kg mais 70 kg. O quilograma tem que ser considerado na soma, mais 20 kg, igual a 120 kg. Concluindo, ao somar grandezas, todas as informações têm que ser consideradas na soma. Como falei, a aula de hoje é sobre soma de vetores. Imagine que sejam dados 5 vetores, x, y, w, t e z. X, 7 unidades horizontal para a direita, y, 4 unidades vertical para cima, w, t e z. Eu estou usando o de unidade, mas saiba que esse vetor podia ser qualquer grandeza vetorial, ele poderia representar qualquer grandeza vetorial. Poderia ser newton de força, metros por segundo de velocidade e qualquer outra grandeza. Eu quero um vetor R, eu sei que é um vetor pois tem a setinha em cima, e esse vetor R, ele vem da soma do vetor x mais vetor y mais vetor w. Eu sei que isso aqui é uma soma de vetores devido às setinhas em cima. Ao somar vetores, temos que considerar todas as informações na soma. O horizontal para a direita, ele tem que ser considerado da mesma forma que o vertical para cima também. Um erro muito comum que vimos, né, que a gente sempre encontra aí nessa soma de vetores, é o aluno somar apenas a intensidade, como ele fez aqui para a grandeza escalar. Uma soma de vetores, ela não pode ser feita apenas com as intensidades, afinal o vetor ele não tem apenas a intensidade. Isso está totalmente errado. Como somar vetores, então? Como considerar o horizontal para a direita e o vertical para cima? Para somar vetores, nós temos que desenhar um vetor atrás do outro. Olhem bem, vetor x idêntico ao dado, mais vetor y. O vetor y você vai desenhar logo em seguida do vetor x. Então, temos aqui vetor x mais vetor y. Essa soma desses dois vetores, ela se traduz nesse desenho. Esse desenho representa essa soma, né? Mais o vetor w. Olha aqui o vetor w tem que ser desenhado em seguida do vetor y. Vetor x mais vetor y mais vetor w. Para somar vetores, basta desenhar um vetor atrás do outro. Esta figura representa essa soma vetorial. E o vetor R? Onde eu desenho o vetor R, que é o resultado dessa soma. Um erro comum que os alunos cometem é continuar a desenhar o vetor como ele fez com x, y, w. Não, o vetor R ele não continua o desenho. Outro erro do aluno é achar que o vetor R, que é o resultado da soma dos vetores, ele tem que fechar a figura. Não, ele não tem que fechar a figura. Para desenhar o vetor R, que é o resultado da soma dos vetores, você pega o ponto de saída, onde você iniciou o desenho, que foi aqui, e liga diretamente ao ponto final, onde parou o desenho. Ou seja, esse seria o vetor R, que é o resultado da soma desses três vetores.
Atenção, uma coisa importante, você não pode esquecer. Esse vetor R, a matemática chama de vetor soma, o vetor que é a resposta da soma dos vetores. A física vai chamar de vetor resultante. Vetor soma ou vetor resultante é a resposta da soma dos vetores. Como encontrar a intensidade de R? A intensidade de R é igual ao comprimento do lado desta figura geométrica. Você tem que encontrar para mim quanto vale o comprimento desse lado. O comprimento do lado é igual à intensidade do vetor R. Para isso, vamos usar geometria, né? Desenhei a figura aqui embaixo. Essa base maior é igual à intensidade do x. Essa altura é igual à intensidade do y, essa base menor é igual à intensidade do w. Eu quero saber o comprimento desse lado dessa figura geométrica. Aí você pode utilizar vários caminhos. Eu, particularmente, iria imaginar um triângulo retângulo aqui, né? Se eu subtrair 7 de 4, eu tenho a base desse triângulo, a altura igual a 4, temos um triângulo retângulo 3, 4, esse lado 5. Ou seja, o vetor R, que é o vetor soma ou vetor resultante, ele é igual a 5 unidades, com direção e sentido sendo dados aqui através do desenho. Uma outra pergunta, e se eu alterar a ordem, né, dos vetores na soma? Reparem bem que eu estou somando os mesmos vetores, porém com uma ordem diferente. A resposta da soma muda? Não, você vai ter uma figura um pouquinho diferente, porém a resposta da soma é sempre a mesma. Observe, ó, vetor W agora, vetor W mais o vetor y, mais o vetor x, mais o vetor x. Vetor R, você liga o ponto de início do desenho diretamente até o ponto final do desenho. Aqui você tem o vetor R. Repara que a figura não é exatamente igual, porque eu mudei a ordem dos vetores. Porém, como eu estou somando os mesmos vetores, o vetor soma ou resultante esse vetor é idêntico a esse. Continuando com os mesmos vetores, x, y, w, t, z, vamos realizar mais algumas somas. Vamos somar agora y mais t mais x mais z, obtendo o vetor soma ou vetor resultante, né? A figura ficaria y mais t mais x mais z. Ligo o ponto de início ao ponto final diretamente. Aqui nós temos o vetor soma ou vetor resultante. Reparem que eu tenho uma figura geométrica e eu tenho que encontrar o comprimento do lado deste vetor amarelo, que é o vetor soma ou resultante. O comprimento do lado da figura amarelo, ele representa a intensidade desse vetor. Outro exemplo, vamos fazer uma subtração agora. Uma subtração nada mais é do que uma soma com o vetor oposto. Aqui eu estou somando o vetor W com o vetor oposto ao vetor Y. Estou somando o vetor Z com o vetor oposto ao vetor T. Vetor Y é para cima. Se Y é para cima, menos Y, vetor oposto, passa a ser para baixo. Vetor T é para a direita. Se vetor t é para a direita, menos t é para a esquerda. Ou seja, essa soma de vetores ficaria w mais menos y, estou somando com o vetor menos y, mais z mais menos t.
ligo o ponto de saída ao ponto final diretamente. Aqui eu tenho o vetor soma ou vetor resultante. Existem alguns casos especiais que você tem que saber de cor. Caso apareça um desses casos, você pode fazer diretamente, não precisa perder tempo com a figura da soma dos vetores. Primeiro caso, vamos somar o vetor x mais o vetor y. Reparem bem que x e y são perpendiculares entre si. A figura ficaria x mais y igual a r. Reparem bem que eu tenho um triângulo retângulo, afinal x e y são perpendiculares. Eu consigo relacionar os lados desse triângulo através de Pitágoras, ou seja, somou vetores perpendiculares, não precisa perder tempo com a figura. Utilize Pitágoras diretamente para achar a intensidade do vetor soma ou vetor resultante. Segundo caso, vamos somar x mais w. Reparem que eles têm mesma direção, porém sentidos opostos. A figura ficaria x mais w igual a r. Como vou encontrar o tamanho do vetor r? Basta subtrair o x do w, subtrair as intensidades, ou seja, somou vetores com mesma direção, porém sentidos opostos, subtraia as intensidades para encontrar o vetor soma resultante. Subtraia o maior do menor. Terceiro caso, vamos somar t com x. Eles têm mesma direção, mesmo sentido. Figura ficaria t mais x igual a r. Neste caso, basta somar as intensidades. Ou seja, somou vetores com mesma direção e mesmo sentido, né? Basta somar as intensidades para ter a intensidade do vetor soma ou vetor resultante. Quarto caso especial, x mais y mais w mais z. A figura, ela volta, o ponto final ele volta para o ponto inicial. Ponto final e ponto inicial ficam no mesmo lugar. Então, não temos local para desenhar o vetor resultante. Nesse caso, o vetor resultante é igual a zero. Concluindo, somou vetores perpendiculares, Pitágoras para encontrar o resultante. Somou vetores com mesma direção, porém sentidos contrários, subtrai o maior do menor. O resultante ele vai ter a mesma orientação que o maior. Somou vetores com mesma direção e mesmo sentido, basta somar as intensidades. Se a figura da soma voltar, se ela voltar para o ponto inicial, vetor resultante igual a zero. No quinto e último caso especial, eu não vou utilizar os vetores que utilizei anteriormente. Imagina que eu tenho um vetor A formando 60 graus com horizontal, outro vetor B também formando 60 graus com horizontal, e a intensidade dos dois vetores é igual. A intensidade do A é igual à intensidade do B. Entre os dois vetores eu tenho 120, 60 mais 60. Um detalhe importante é que não precisa ser necessariamente 60 graus aqui e 60 aqui. O importante é que a soma dê 120, ou seja, eu posso ter aqui 80, aqui 40. A soma tem que dar 120 e a intensidade dos dois tem que ser sempre igual. Esse é o quinto caso especial. Intensidades iguais, formando entre si 120 graus. Vamos desenhar a figura da soma dos dois vetores. Temos aqui o vetor A mais o vetor B igual ao vetor R. Eu tenho um triângulo. Que triângulo é esse? 60 graus, 60 graus, afinal os dois lados são iguais, né? A igual a B. 60 graus, temos três ângulos iguais, consequentemente, três lados iguais. Ou seja, a intensidade do vetor resultante, ou vetor soma, é igual à intensidade do A, que por sua vez é igual ao do B.
Concluindo, se eu tenho dois vetores com mesma intensidade, formando entre si 120 graus, independente do valor desses dois ângulos, a intensidade da resultante vai ser sempre igual à intensidade dos dois vetores. O vetor resultante vai ficar bem aqui no meio desses dois vetores. Aqui chegamos ao final de mais uma aula. Até a próxima!